A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus te abençoe. Mais um dia maravilhoso, mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para conversar com Deus, podermos orar, falar com Deus por meio da oração, do clamor, nesse dia abençoado por Deus, o nosso Pai. Muitas pessoas aí já viajando, outros se preparando para viajar. E peço a você para orar, né? Ore antes de sair da sua casa. Peça para que a presença de Deus seja com você na viagem que você faz, tá bom? E caso não for viajar, também fique em oração, tá bom? Fique aí orando, clamando a Deus, nosso Pai, lendo a Bíblia, meditando. Tira esse período aí também para você examinar a palavra de Deus, tá bom? É muito importante você buscar a palavra, buscar entender a palavra, estudar a palavra de Deus. Isso é muito importante, tá bom? Bom, eu disse meia-noite, eu falei com os irmãos no final da oração que lá eu dei a dica, né, do que estaríamos lendo também hoje aqui, tá bom? Com vocês no meio do dia. E eu gostaria de ler com vocês o livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo 15. Eu gostaria de fazer hoje um alerta a todos vocês. Embora eu tenha dito isso aqui no canal, de vez em quando eu tenho falado sobre isso, mas como tem acontecido tantas coisas ultimamente, eu gostaria de, junto com vocês aqui, nós estudarmos aqui um pouquinho a palavra de Deus antes de orar, tá bom? E eu estou com a Bíblia aberta no livro de Mateus. O capítulo, meus irmãos, é o 7 e o versículo é o 15 em diante. Mateus, capítulo de número 7, verso 15 em diante, que nos diz assim: a palavra: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até a vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Interessante isso aqui. Acautelai-vos dos falsos mestres. Amém? Acautelai-vos dos falsos profetas, aqueles que se apresentam disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, devoradores. Jesus, ele está revelando que existem pessoas que parecem espirituais, mas na verdade têm intenções destrutivas. A falsa aparência é uma das maiores armas do inimigo, ou seja, o engano com forma de piedade. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 em diante, que o próprio Satanás, ele se transfigura, se transforma em anjo de luz para tentar enganar o povo de Deus. Então, nem todo líder, nem todo ministério ou mensagem bonita vem de Deus. Nem tudo. O discernimento espiritual, meus irmãos,
é essencial. Ore por discernimento. Não se deixe levar pela aparência. Não se deixe levar pelo carisma ou fama. Examine o caráter. Examine os frutos desta pessoa. Então, infelizmente, nós estamos vivendo hoje um contexto de falsos mestres. Exteriormente parecem justos, mas interiormente estes são lobos devoradores. E não é difícil identificá-los, não, porque a Bíblia diz que pelos frutos o conhecereis. Os falsos mestres, nós o conhecemos pelos frutos. Amém? Então escute, meus irmãos, o falso mestre, ele vai produzir discípulos, cuidado, hein? Que manifestarão as mesmas características deles. Serão seguidores que se ocupam mais com os seus próprios desejos do que com a glória e a honra de Deus. Muitos se preocupam mais com isso. Aí ele é capaz de falar assim, eu tenho tantos seguidores. Ele não está preocupado, ele está preocupado com números. E não é isso que a Bíblia fala. Então, cuidado, meus irmãos. Nós estamos vivendo hoje um engano. Amém? Nós estamos vivendo hoje onde muitos estão enganando em nome da fé. Sabe? Enganando muitos. A Bíblia diz que em Marcos, no capítulo 13, versículo 22, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Então o diabo hoje está usando uma estratégia para enganar, para persuadir, para tirar o povo do caminho da verdade, daquilo que você aprendeu. Então, o crente da atualidade, ele precisa ser informado de que pode haver nas igrejas obreiros, diversos obreiros corrompidos e distanciados da verdade, como os mestres da lei de Deus nos dias de Jesus. A Bíblia diz que eles haviam se distanciado da verdade. E Jesus adverte aqui que nem toda pessoa que professa a Cristo é um crente verdadeiro. E que hoje nem todo escritor evangélico, nem todo missionário, nem todo pastor, nem todo evangelista, nem todo professor, nem todo bispo, nem todos diáconos, obreiros, são aquilo que dizem ser. Nem todos. É sério. Nem todos. Exteriormente, como eu disse, eles parecem ser injustos. Parecem ser injustos. Em Mateus 23, 28, aparecem vestidos como ovelhas. Eles vêm como ovelhas. Mateus 7,15 nós lemos, acautelai-vos. Podem até ter uma mensagem firme, até baseada até mesmo na palavra. Pode expor padrões altos de retidão, porém, parecer sinceramente empenhados na obra de Deus e no seu reino, demonstrar grande interesse pela salvação dos perdidos e professar o amor a todas as pessoas. Parecerão ser grandes, ministros de Deus, líderes espirituais de renome, ungidos pelo Espírito Santo, poderão até realizar milagres. Poderão.
ter grande sucesso e multidões de seguidores. Poderão. Todavia, esses homens são semelhantes aos falsos profetas dos tempos antigos, falsos mestres dos tempos antigos. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos, e pedir a Deus discernimento espiritual. No Antigo Testamento também havia já estes homens. Então, precisamos tomar cuidado. Eu gostaria de ler aqui uma passagem bíblica sobre esses falsos mestres, esses falsos profetas. No Antigo Testamento, nós vamos aqui encontrar na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 3. Olha só, estava procurando aqui. Ó, Deuteronômio, capítulo 13, versículo de número 3. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, esses falsos já haviam no tempo do passado. Você vai observar lá em 1 Reis, no capítulo de número 18, no versículo de número 40. Você vai observar o quê? Os falsos mestres ali, ó, os falsos profetas, né? Olha só, e Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Então nós estamos vivendo falsos profetas que também se manifestaram, sabe como? Quando? No Antigo Testamento? Lembra quando Neemias foi levantado por Deus para poder edificar os muros de Jerusalém? No capítulo 6, versículo 2, fala assim, ó: e percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, portanto, Tobias e Sambalate o subornaram. Observa aqui que Sambalate, Tobias, aqui eles subornaram pessoas para poder entregarem profecias mentirosas para Neemias, a fim de impedi-lo a conclusão da obra que ele estava fazendo. Então, desde o Antigo Testamento, nós vamos encontrar também Oséias, no capítulo de número 4, versículo 15. Olha só, Oséias, capítulo de número 4, versículo 15. Oséias 4, 15. A palavra diz assim, ó: ai, ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo não se faça culpado. Judá, não venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, e não jureis dizendo, vive o Senhor. Jeremias também, no capítulo 14, Jeremias, aqui no capítulo de número 14, ó, Jeremias, vamos estudar a Bíblia, né, meus irmãos? Jeremias 14, 14, diz assim a palavra do Senhor: e disse-me o Senhor, os profetas profetizaram falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade, o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Então, olha, lá no Antigo Testamento, nós já tinha esses falsos mestres ali profetizando ali para o povo. Então, cuidado, irmãos.
Nós estamos vivendo uma época difícil agora, onde falsos mestres têm se levantado nos nossos dias atuais, enganando. Amém? Cuidado. Eu não estou aqui para te enganar, eu estou aqui para te aproximar mais de Deus, de uma certa forma, uma placa que te indica, que te apresenta o caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu quero pedir para que você observe os frutos. Observe os frutos. Amém? Observem, porque os impostores, eles sempre já existiram desde aquele tempo passado e hoje parece que estão aumentando. Amém? Muito cuidado. E tudo isso para nos tirar do caminho da verdade. E os versículos que nós lemos aqui hoje é que nós podemos conhecer o falso pelos frutos que eles estão produzindo. Pelos frutos você conhece se são boas, se são bons ou não. Então, peça a Deus discernimento. Senhor, me dê discernimento para que eu logo perceba quem são os falsos que estão tentando me tirar do caminho da verdade. Eu quero orar por você, com você e por todos da sua família nesse dia e que Deus tenha misericórdia de nós e da igreja brasileira que tem passado por esses perrengues ultimamente e está se levantando falsos um após outro e a palavra de Deus se cumprindo também. Aqui é só um alerta para que eu e você fiquemos atentos e não sejamos enganados. Amém? Pai, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui para orar mais uma vez. Deus, a tua palavra diz que nos últimos tempos muitos não suportariam a sã doutrina, mas procurariam mestres que lhes ofereçam, ó Deus, um caminho alternativo, ó Deus, para que ela continue ao seu bel prazer. Ó Deus, nos ajuda a denunciar, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a combater, ó Deus, este evangelho que não é o verdadeiro evangelho que foi pregado por Jesus, pelos apóstolos e por tantos outros homens de Deus na antiguidade. Ó Deus, este evangelho foi pregado, foi anunciado. Nos ajuda, meu Pai, a também, Senhor, a fazer a nossa parte. Nos ajuda a, ó Deus, cumprir, ó Deus, o ide do Senhor Jesus em meio a uma terra corrompida, em meio a tantas pessoas que se afastaram de Ti. Nós aqui estamos nos colocando para buscar o Senhor e orientar o seu povo, a sua igreja, os meus irmãos que estão aqui, também orientando-os a buscarem também. Abençoa de uma forma especial, abençoa de uma forma poderosa. Eu te dou graças por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Me abençoa mais uma vez. Me abençoa mais um momento, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Nos ajuda a buscar o conhecimento da sua palavra. Meu Deus, nos ajuda a nos livrar, meu Pai, porque hoje também, a exemplo do Antigo Testamento, hoje também há falsos profetas. E o Senhor Jesus disse que era para nós vivermos precavidos o quanto
a isso, meu Pai, meu Deus, as palavras soariam como religiosas, mas na realidade eram motivadas por fama, por poder, por dinheiro, ó Deus, e podemos facilmente identificá-los por seus ensinos, talvez por seus frutos. Meu Pai, eles minimizam o Senhor Jesus, ó Pai, e glorificam a si mesmo. Ajuda-nos a examinar não apenas as palavras dos mestres, mas também a sua vida, meu Pai. Da mesma maneira que existe uma relação entre as árvores e o tipo de fruto que produzem, aqueles que ensinam o que é correto têm um bom comportamento e caráter elevado diante do Senhor e procuram viver de acordo com as verdades das Escrituras. Isto não significa que devemos dar início, meu Pai, a uma verdadeira perseguição, expulsando pastores, professores, ó Pai, outros, ó Pai, que não se mostrem perfeitos, ó meu Deus, mas que possamos estar atentos o quanto a isso e não cairmos nas esfarrelas destas pessoas. Meu Pai, nos abençoa, seja conosco nesse dia, seja com os ouvintes, seja com os meus irmãos, com as minhas irmãs nesse dia, meu Pai, e nos ajuda a caminhar na Sua presença, nos ajuda a obedecer a Sua palavra, abençoa-nos de uma forma toda especial. Eu repreendo todo o mal e eu profetizo a bênção na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão, todos que estão aqui e os que vão passar por aqui. Que a bênção do Senhor repouse sobre eles, sobre a família, a casa, o lar, que haja vitória total. Eu abençoo e eu ministro vitória total, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare aí, meus irmãos. Isso, declare. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare aí, vai. Isso. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Isso. Declare: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Deus te abençoe. Prezados, eu quero perguntar, tem alguém que você deseja aceitar Jesus, voltar para Jesus, renovar a aliança com Deus? Tem alguém entre nós que deseja aceitar, voltar, renovar a aliança? Se tiver, é só dizer: eu quero, pastor, eu quero aceitar, quero voltar, quero renovar a minha aliança com Deus. Você quer? Então, ore. Jesus, eu te aceito como o único, suficiente Salvador da minha alma. Você que está afastado, quer voltar, ore. Jesus, eu retorno para os teus caminhos, de onde eu nunca deveria ter saído. Agora você que está desconcertado, quer consertar-se: Senhor, eu faço um concerto renovando a minha aliança e eu prometo ser fiel. Bom, você que aceitou, voltou, renovou a aliança com Deus, ore: Jesus, perdoe os meus pecados, escreva meu nome no céu, no livro da vida e sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pastor Vanderlei, o que faço? Procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia, procure a liderança e diga que você aceitou, voltou, renovou a aliança com Deus e você quer servi-lo em espírito e em verdade. Tá bom? Faça a vontade de Deus, anda na presença de Deus, porque não tem coisa melhor do que andar na presença do nosso Deus. Tá bom? Parabéns, Deus abençoe, fica firme e que o Senhor te guarde e te proteja de uma forma especial. Meus irmãos, vou ficando por aqui. Eu volto à noite aqui no canal com vocês, tá bom? E quem é de Colatina, logo mais à noite, é o nosso culto da quinta do Crescer,
com meu amigo pastor Daniel Dias, tá bom? Compareça, venha estudar a Bíblia junto com todo o povo de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora para sempre. Amém, amém. Deus abençoe vocês, um grande abraço a todos.